tecnólogos, vocês que nos acompanham no canal do YouTube, sejam muito bem-vindos à aula de exercícios da Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais. Nós já temos a aula teórica a respeito da Lei de Organização Judiciária, né? Vai aparecer o link para vocês aqui em cima, vocês podem ir lá, quem não tiver assistido ainda, porque nessa aula nós vamos fazer apenas exercícios, ok? Bom, e nos exercícios é claro que nós vamos relembrar, né, alguns conceitos. Então, vamos começar. É a Lei Complementar número 59 de 2001 e vamos começar falando sobre algo que aparece muito em concurso toda vez que é uma instituição de Tribunal de Justiça, que cai Lei de Organização Judiciária, sempre cai alguma coisa referente à comarca, às divisões judiciárias, né, as características, os requisitos para criar uma comarca, classificação. Então, com base nisso, eu trouxe bastante exercícios, né, nesse assunto para vocês verem aí como que pode cair na prova de vocês. Então, vamos começar. Sobre o que dispõe a Lei 59 de 2001, é correto afirmar que a sede da comarca é distinta do município, ou seja, uma comarca, a legislação diz, né, que ela vai ser formada por um município ou mais, mas fala alguma coisa que a sede ela vai ser distinta do município? Vamos deixar essa em branco, né, em stand-by, e vamos ver as outras para vocês verem que essa informação não está correta. Olha só, a comarca constitui-se-á de um ou mais municípios. É exatamente isso que está disposto no artigo 3º da Lei Complementar, né? No caput. O distrito engloba várias comarcas. É o contrário, né? As comarcas englobam distritos e subdistritos judiciários. Então, essa aqui está trocada. As comarcas são classificadas em duas entrâncias. Não, na verdade, para Minas Gerais, lembrando que isso pode variar muito dependendo do estado, mas a Lei de Organização Judiciária de Minas dispõe que as comarcas aqui, né, em Minas, elas são divididas, classificadas em 3 entrâncias. Olha o que eu fiz para facilitar para vocês. Coloquei um gabarito, né? Coloquei o gabarito, que vai ser, portanto, a letra B, e também os artigos importantes, né, que vocês deveriam utilizar para responder essa primeira questão. Então, o artigo 3º caput fala que a comarca constitui de um ou mais municípios, que é o que diz a letra B, portanto, a letra B está correta. Em área contínua, sempre que possível, e tem por sede a do município que lhe der o nome. Ou seja, a sede é o município que dá nome à comarca. Portanto, a letra A, que falava que era distinto, está incorreta, né? As comarcas poderão subdividir-se em distritos e subdistritos judiciários, exatamente o que eu falei com vocês, né? A questão fala que o distrito divide em comarca, é o contrário, né? E o artigo 8º fala da classificação, que elas se classificam em entrância especial, primeira entrância e segunda entrância, tá? Então, lembrando que a primeira entrância tem apenas uma vara, então é muito simples da gente memorizar, uma vara, primeira entrância. A segunda entrância, elas vão ser aquelas de aplicação subsidiária, que vão ficar entre a primeira e a entrância especial. E para a comarca ser de entrância especial, ela tem que ter pelo menos 5 varas. 5 ou mais varas instaladas, né? Nelas compreendidas a dos juizados especiais. Lembrando também que a população, ela precisa ser igual ou superior a 130 mil habitantes. Então, é muito importante guardar os requisitos da classificação da comarca de entrância especial. Porque basta aumentar o número de varas, né? A princípio, essa comarca seria de segunda entrância, mas se ela alcançar 5 varas e uma população de no mínimo 130 mil habitantes, ela poderá se tornar uma comarca de entrância especial. Então, com base nesses dispositivos, a gente não só resolve o número 1, mas outros, como eu coloquei para vocês aqui. Vamos lá, então, verificar a número 2. Sobre a divisão judiciária, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E aqui embaixo a gente teria que assinalar a sequência correta.
O território do Estado, para fins da administração da justiça, divide-se em comarcas, e estas se subdividem em distrito e subdistritos judiciários, exatamente o que a gente viu no artigo 3º, não é isso? Então aqui, vê. A comarca constitui-se-á de pelo menos 2 municípios? Eu preciso de no mínimo 2? Não, a gente viu que um município é suficiente para a constituição da comarca. É um ou mais. Então, essa aqui está falsa. O distrito e os subdistritos judiciários constituem-se de um ou mais distritos ou subdistritos administrativos, assim criados em lei. Isso também está previsto aqui na legislação. Ó. Eu coloquei para vocês aqui que ela está no artigo 4º. Exatamente, eu não coloquei o artigo 4º aqui, gente, porque é exatamente o texto dessa terceira alternativa, tá? Então, o artigo 4º diz exatamente este texto, que os distritos e subdistritos judiciários, eles também, né, são constituídos de distritos ou subdistritos administrativos, ok? Então, tá correta. Verdadeiro. E as comarcas são classificadas em 4 entrâncias, de acordo com o número de advogados, pelo amor de Deus, né? Hora nenhuma menciona a lei que tem um número mínimo de advogados ou máximo de advogados para a classificação de comarcas, né? Então, essa está incorreta e também porque não são 4, mas o correto são 3 entrâncias, como nós vimos que dispõe o artigo 8º da lei. Então, a minha sequência correta seria VF, que é a letra C. Então, o gabarito aparece para nós aqui, letra C, e todos os dispositivos legais que fundamentam por que está incorreto ou por que está correto. Ok? Número 3, ainda de organização judiciária, né? As comarcas são classificadas da seguinte forma. Então, aqui, a única coisa que a banca queria do candidato é que ele soubesse a classificação das comarcas de acordo com a lei de Minas Gerais. A princípio, é uma questão muito simples, porém, para aquele candidato que estuda várias leis de organização judiciária distintas, poderia confundir essa questão, porque os estados podem classificar as comarcas de formas distintas. Não são todos os estados que classificam da mesma forma, né? Mas para aquele que está só estudando a lei de Minas Gerais, não teria a menor dificuldade. Então, nós temos o quê? Entrância inicial, segunda entrância, entrância especial. Bom, segunda entrância e entrância especial tá certo, mas a inicial está incorreta, né? Entrância inicial, a gente já viu que está incorreta. Intermediária e final? Não, né? Isso também não é uma forma de classificação para as comarcas no estado de Minas Gerais. Primeira entrância, ok. Entrância intermediária e entrância especializada? Também não. Então, essa também está incorreta. Só nos restou a letra D, né? Primeira entrância, segunda entrância e entrância especial. Exatamente o que dispõe o artigo 8º, que fala dessa classificação, né? E dispõe nos incisos ali. A entrância especial vai ser o inciso 1, a primeira entrância, o inciso 2, e a segunda entrância, o 3, lembrando que será classificado como marca de segunda entrância aquela que não está dentro nem da primeira e também não pode ser ainda uma entrância especial, ok? Vamos para mais uma questão, número 4. São instituídas no Tribunal de Justiça do Estado as centrais de conciliação, as quais competirá a critério do presidente do tribunal promover a prévia conciliação entre as partes nas causas que versem sobre direitos que admitam transação. Atenção para essa questão, porque ela tem apenas alguns erros, né? Fala das centrais de conciliação, fala qual é o objetivo dela, que é promover a prévia conciliação entre as partes, nas causas que versam sobre direitos que admitam a transação. Isso tudo está correto. Porém, o que está incorreto é que as centrais de conciliação não são instituídas no Tribunal de Justiça. Elas são, na verdade, instituídas na comarca.
Cada comarca tem uma, né? O Sejusc, né? Cada comarca tem uma central de conciliação. E quem vai promover essa conciliação, né? Quem vai competir, gerir essa central, não é o presidente do tribunal, mas sim o juiz da vara. Certo? Ó, coloquei para vocês aqui, juiz de direito da vara, ó. Artigo 8º, letra A, atenção para essa letrinha aí, para esse dispositivo, porque ele vai falar exatamente isso, né? Que as centrais de conciliação são instituídas nas comarcas. Porque se fosse no tribunal, eu teria apenas uma central, uma no tribunal, eu só tenho um tribunal de justiça. Mas não, são várias centrais que estão instituídas nas mais variadas comarcas do estado de Minas Gerais. E vão ser presididas, geridas pelo juiz de direito da vara da comarca, ok? Então essa está incorreta apenas por conta dessas modificações que foram feitas. Vamos ver a letra B. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos tribunais a que se refere o parágrafo 1º será exercida pela Corregedoria Geral de Justiça na forma definida em seu regimento interno. Bom, essa fiscalização toda, ela tem a previsão legal sim, né? Nessa Lei Complementar 59. E as atribuições estão no regimento interno, perfeito. Mas quem vai exercer a fiscalização é a Corregedoria? Pergunto a vocês, se a Corregedoria, a própria Corregedoria, fosse a responsável por gerir o Estado, no caso, né, o Tribunal de Justiça, nós estaríamos diante de uma situação em que um órgão interno fiscalizaria a sua própria atuação. Isso, de certa forma, né, ia de encontro, ou seja, contrário, né, àquele dispositivo, aquele princípio que está lá na Constituição Federal que fala dos freios e contrapesos ou check and balances, né? Na verdade, nós temos que observar uma atuação de órgão externo para fiscalizar o órgão, para que tenha ali um equilíbrio entre os poderes. Então, quem que seria o responsável por toda essa fiscalização do Estado e, consequentemente, do Tribunal de Justiça e todos os órgãos? Seria a Assembleia Legislativa, que é o órgão do Legislativo Estadual. Precisa ser um órgão externo, não poderia ser a Corregedoria Geral de Justiça. Por isso que essa questão ela está incorreta. E aí, eu coloquei para vocês aqui também, olha só, que é o artigo 1º, parágrafo 2º, vai falar exatamente a mesma coisa, porém com a diferença que vai aparecer para a gente lá, ao invés de Corregedoria, Assembleia Legislativa. Atenção, porque a Corregedoria, às vezes a gente memoriza que ela é o órgão responsável pela fiscalização, e é sim, é responsável, mas é responsável para fiscalizar a Polícia Judiciária, né? Os fóruns, as outras, vamos dizer assim, entidades administrativas, e não é essa fiscalização geral que seria atribuída à Assembleia Legislativa do Estado. No nosso exemplo aqui, a Lei Complementar de Minas Gerais, então, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tá certo? A prestação jurisdicional no Estado em segunda instância compete aos desembargadores, ok? E juízes convocados do Tribunal Regional Federal. E aos juízes do Tribunal de Justiça Militar? Bom, juiz do Tribunal de Justiça Militar, sim, a gente sabe que esses juízes exercem uma função, né, em segunda instância, assim como os desembargadores que exercem no Tribunal de Justiça do Estado essa função, né, de jurisdição em segunda instância. Mas o juiz convocado do Tribunal Regional Federal é importante, por mais que a gente pense também num segundo grau de jurisdição, eles não entram aqui porque nós estamos nos referindo à prestação estadual, à prestação jurisdicional no Estado. E o Tribunal Regional Federal, ele abrange regiões, mais de um estado.
então não seria TRF, não seria juiz convocado do Tribunal Regional Federal. Então, ó, o correto seriam juízes convocados do Tribunal de Justiça, faltou aqui colocar que é o parágrafo 1º do artigo 1º, tá certo? Então, essa apenas está incorreta também por conta dessa parte que fala juízes convocados do Tribunal Regional Federal. Então, não podemos confundir, lembrando que os tribunais regionais federais, por mais que sejam órgãos de segundo grau, abrangem uma região, mais de um estado, né? Então, não poderia ser a prestação jurisdicional estadual aqui, tá bom? E a letra D, que é a que nos sobrou, portanto, vamos ver que ela está correta, né? Instalada a comarca e especificados seus distritos judiciários, ficarão automaticamente criados os serviços notariais e de registro. Pessoal, muita atenção aqui, porque o que a gente costuma pensar, né, na hora que se depara com esse tipo de questão, é que precisa de alguma lei, de algum regulamento, de alguma ordem judicial, né, de um determinado requerimento para que sejam criados esses serviços notariais e de registro. Mas não, a lei ela é clara, ela diz, né, no artigo 6º, parágrafo 4º, que a criação é automática. Cuidado, porque isso costuma cair bastante em prova, tá? Então, não vamos confundir. Assim que a comarca ela é criada, instalada, automaticamente os serviços notariais e de registro também são, ok? Então, correta, por expressa previsão no artigo 6º, parágrafo 4º, o gabarito tá aí para vocês, letra D, tá certo? Número 5, vamos lá. Acerca da criação e instalação de comarcas, é incorreto afirmar. Muita atenção também quando aparece esse termo incorreto, né? Porque a gente vai no automático, a tendência é buscar sempre a resposta correta. Então, muito cuidado aqui. Após a documentação que comprova os requisitos legais ser entregue, o diretor do foro fará a inspeção local e apresentará um relatório circunstanciado dirigido ao órgão competente do Tribunal de Justiça, opinando sobre a criação ou a instalação da comarca. Essa letra A, ela também vai buscar aquela ideia de instâncias, poderes diversos, né, órgãos externos fiscalizando demais órgãos e não uma fiscalização dentro do mesmo órgão, a mesma coisa que funciona para a Assembleia. Ou seja, o diretor do foro é aquele que teria interesse na criação de uma nova comarca. Então, de certa forma, ele seria, né, poderia ser um pouco parcial e não ser tão, vamos dizer assim, técnico em relação ao preenchimento de alguns requisitos. Portanto, quem será responsável por fazer essa inspeção local não é ele, mas é quem? O Corregedor-Geral de Justiça. E isso está previsto no artigo 6º caput, Corregedor-Geral de Justiça. Então, atenção, porque a letra A, ela está, né, quase toda correta. Observa que apenas mudou aqui o nome de quem vai fazer, o órgão, né, que vai realizar a inspeção. Não é o diretor do foro, mas é um órgão lá do Tribunal de Justiça, que é o Corregedor-Geral de Justiça, ele, né, que faz parte da corregedoria, que é um órgão de fiscalização administrativa, fiscalização das comarcas, né? Esse órgão, portanto, que seria o responsável na figura do corregedor. Tá bom? Então, cuidado para não confundir com o diretor do foro, presidente do tribunal, juiz de direito, qualquer outra coisa que pudesse aparecer aqui, ok? Se o órgão competente do Tribunal de Justiça decidir pela criação da comarca, elaborará um projeto de lei complementar, lei complementar, e encaminhará à Assembleia Legislativa, ou, se decidir pela instalação, expedirá resolução determinando-a. Tá, então o órgão do Tribunal de Justiça, que vai ter a sua atribuição determinada no regimento interno, né? Esse órgão competente, ele, quando, né, concordar
com a criação da comarca, vai elaborar um projeto de lei complementar. Então, o primeiro ponto que prestamos atenção aqui é que a lei não é ordinária, né? Ela é complementar. Essa lei é encaminhada à Assembleia Legislativa, que é aquele órgão responsável pela fiscalização contábil, orçamentária, toda, né, de planejamento, toda aquela fiscalização que a gente viu que está disposta na legislação. E se decidir pela instalação, ou seja, a comarca já foi criada e agora apenas existe uma determinação, né, uma decisão pela sua instalação, expedirá uma resolução. Então, o próprio órgão do Tribunal de Justiça que vai expedir essa resolução regulamentando a instalação da comarca. Então, está corretíssimo, conforme está à disposição no artigo 6º, parágrafo 1º. Correto, letra purinha aí da lei, tá certo? Vamos para a próxima. Determinada a instalação, o presidente do Tribunal de Justiça designará data para a respectiva audiência solene, que será presidida por ele ou por desembargador, especialmente designado. É isso mesmo, tem uma data para a realização de uma audiência solene, porque a realização dessa audiência formaliza a instalação da comarca. Porque a comarca foi criada, mas só com a instalação, com a audiência, né, que ela vai ficar formalmente instalada. E quem vai presidir essa audiência? O próprio presidente do tribunal ou, né, na sua ausência ali, um desembargador que ele mesmo designar. Então, atenção também, essa está correta, né? E o que é importante a gente saber é que é o próprio presidente do tribunal que vai marcar a audiência e presidir ela via de regra ou determinar um outro desembargador para realizar essa audiência, tá bom? Então, essa também está correta. Lembra que a gente está procurando a incorreta, a gente já até achou na letra A, né? Mas vamos continuar. O órgão competente do Tribunal de Justiça suspenderá as atividades jurisdicionais da comarca, que por 3 anos consecutivos, é muito importante guardar esse prazo, né? Segundo verificação dos assentamentos da Corregedoria Geral de Justiça, é o órgão que fiscaliza as comarcas, né? Deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a sua criação, anexando-se seu território ao de sua comarca de origem. Pessoal, essa também está correta, como dispõe aqui, ó, o artigo 7º. Então, o artigo 7º caput diz exatamente isso, que são 3 anos consecutivos, né? Então, muita atenção a esse prazo, tá? Ó, suspende as atividades por 3 anos consecutivos, de acordo com a fiscalização que foi feita pela Corregedoria. A Corregedoria verificou que aquela comarca não estava cumprindo ali com as suas atribuições regimentais, legais, portanto, as atividades serão suspensas por 3 anos consecutivos. E aqui, ó, anexando seu território de sua comarca de origem, mas atenção o que acontece aqui. Eu coloquei o parágrafo único, apesar dele não aparecer na questão, como um complemento para que vocês não se esqueçam que após passar esse prazo de 3 anos consecutivos, o tribunal encaminhará ao Poder Legislativo, à Assembleia, né, um projeto de lei complementar que estabeleça a extinção da comarca. É como se fosse uma chance que a Corregedoria, né, verificando que a comarca não preenche os requisitos, ela vai determinar, ela vai opinar por essa suspensão das atividades. As atividades ficam suspensas por 3 anos, aqueles processos que estavam correndo regularmente são incorporados às outras comarcas que deram origem àquela comarca que foi criada e instalada depois, tá? Porque a maioria das vezes a comarca desmembra de outra, que ela fazia parte, né? Então, isso acontece e se depois desse prazo o tribunal, né, vai encaminhar o Poder Legislativo um projeto de lei que estabelece a extinção da comarca. Então, é muito importante vocês saberem que existe a possibilidade de uma comarca que foi criada e instalada ser extinta depois,
por um projeto de lei que o presidente do tribunal encaminhou para a Assembleia. Porque também pode cair, né, pode cobrar de vocês que a comarca, uma vez criada, não poderia ser extinta. Não, no caso de Minas Gerais aqui, tem a expressa previsão de que sim, ela poderá ser extinta depois da suspensão desses 3 anos, ok? Porém, né, tem primeiro essa suspensão por 3 anos consecutivos e depois a extinção. A extinção não é automática, não vem antes desse prazo de suspensão, tá bom? Vamos para mais uma questão. Nos termos da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, considere as assertivas abaixo. Uma comarca pode ser constituída por mais de um município. Sim, a gente viu que está correto. Neste caso, terá por sede a do município que lhe der o nome. Exatamente o que dispõe o artigo 3º caput, né? Determinada a instalação da comarca e especificados seus distritos judiciários, o presidente do Tribunal de Justiça fará encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais projeto de lei para a criação de seus serviços notariais e de registro? Não, a gente viu numa questão aqui para trás, né, que a criação desses serviços é automática. Então não tem aqui a previsão de que o presidente vai encaminhar para a Assembleia um projeto de lei. Não, a criação é automática. Então essa está incorreta, falsa, né? Uma comarca que tenha 3 varas instaladas, mas apenas uma provida, é classificada como de primeira entrância. Aqui na hora que você se depara com uma questão dessa na sua prova, você tem que pensar o seguinte, bom, eu li a lei toda, eu assisti às aulas da professora Juliana, hora nenhuma foi feita uma ressalva de que se a vara não for provida, ela não conta, né? Não, observem que o artigo 8º que classifica as comarcas, ele fala vara instalada e ponto final. Então, a vara instalada, basta ter mais de uma vara instalada para não ser mais primeira entrância. Então, essa aqui não está correta por conta dessa ressalva que foi feita, que não tem essa previsão na lei, ok? Para a criação de comarca, é necessária a existência de quantitativos mínimos de habitantes, eleitores e feitos judiciais. Bom, essa também está correta. Então, ficou aqui pra gente VFV, ou seja, a 1 e a 4 estão corretas. Ó, como é que está o nosso gabarito aqui, então? Letra C, 1 e 4. Coloquei para vocês aqui a previsão legal, tá? E o artigo 5º fala dos requisitos para a criação de uma comarca. E esse artigo 5º que fala dos requisitos vai falar exatamente que para criar uma comarca é necessário, no mínimo, 18.000 habitantes. Eu gosto de utilizar um macetinho para vocês guardarem, que a comarca é a maioridade de um distrito ou subdistrito. Quando você atinge a maioridade? Quando você faz 18 anos. Então, com 18.000 habitantes, você pode, a princípio, ser comarca. Porém, mais 2 requisitos, de acordo com o artigo 5º, também devem ser observados, né? Ó, então, o primeiro requisito é em relação ao número de habitantes. Então, tem que ser maior ou igual a 18.000 habitantes, certo? Para ser comarca, mas não basta isso. Mais 2 requisitos devem ser observados. Eleitores, também maior ou igual, né? No mínimo, 13.000 eleitores. Por último, terceiro requisito é que tem que ter pelo menos também 400 feitos, né? No caso, feitos judiciários, né? Ou seja, esses 3 requisitos juntos possibilitam que um município que era um distrito judiciário de uma comarca, por exemplo, ganhe a sua maioridade e se torne comarca. É importante a gente guardar
O 18 é fácil por conta da maioridade, né? 18, nós temos aqui os 400, o 4 aqui, que também seria múltiplo aqui de 4, né? De 2, de 4, o 18 e o 4, portanto. E o 13.000 a gente realmente teria que memorizar, que são 13.000 eleitores que a lei exige. Então, artigo 8º fala desses requisitos. Para criar comarca, no mínimo 18.000 habitantes, 13.000 eleitores e 400 feitos judiciais. Bom, próximo exercício, segundo a Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais, são órgãos do judiciário, dentre outros. Para responder essa questão, artigo 9º da lei. O artigo 9º fala exatamente quais são aqui os órgãos do judiciário, né? Judiciário estadual, judiciário Estado de Minas Gerais, porque é a lei que nós estamos estudando, não é isso? Então é importante para não confundir com órgãos do Tribunal de Justiça e nem confundir com órgãos dos juizados, por exemplo, tá? Então vamos lá. Turmas recursais e Tribunal Eleitoral. Ó, nós vamos responder essa aqui sem uma análise muito aprofundada do dispositivo, mas apenas por um conhecimento geral que nós temos sobre a divisão ali dos órgãos, né? Composição dos órgãos do judiciário no geral. Olha só, turma recursal é um órgão que pertence aos juizados. Então não é órgão do judiciário, é órgão do juizados especiais. E o Tribunal Eleitoral é um órgão do Poder Judiciário, mas da Justiça, que a gente chama de especializada e não da Justiça comum. A estadual é comum e a especializada ela é separada, tem um tribunal superior só para ela, né? Então, o Tribunal Eleitoral não entra também na Justiça do Estado, ok? Tribunal do Júri, sim, tá correto. Tribunal Regional Federal, não. Eu falei com vocês que o Tribunal Regional Federal é um órgão de segundo grau, porém da Justiça Comum Federal e não estadual. Então, não entra aqui, né? Conselho Superior da Magistratura, Tribunal de Justiça Militar. Tribunal de Justiça Militar, sim. Inclusive, a prova de vocês é para trabalhar no Tribunal de Justiça Militar, não é isso? Sim, é um órgão judiciário do Estado, sim. Mas o Conselho Superior da Magistratura, não. Ok? Então, o que se refere à magistratura, defensoria, Ministério Público, não entra como órgão do judiciário estadual, ok? Então, essa está incorreta. Só sobrou a última, né? Juízes de direito? Sim, são os juízes das comarcas, né? Do primeiro grau, da primeira instância. Sim, eles entram. Juizados especiais também. Inclusive, a gente viu que a entrância especial, que é aquela que tem pelo menos 5 varas instaladas, numa delas tem que estar instalado os juizados especiais, né? E Tribunal do Júri também. E aí, o nosso gabarito, para facilitar, aparece no próximo slide. Letra D, correta, artigo 9º, que traz a previsão dessa composição do judiciário e eu destaquei em cores para facilitar para vocês. Olha só, eu tenho 3 tribunais. Eu tenho o Tribunal de Justiça, eu tenho o Tribunal do Júri e eu tenho também o Tribunal de Justiça Militar, que é a prova de vocês. Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar e Tribunal do Júri. 3 tribunais. 3 tribunais. Em vermelho, eu destaquei os juízes, né? Juízes de direito e juízes de direito substitutos de segundo grau. Então, ó, juízes de direito, que são aqueles que exercem a jurisdição em primeiro grau. E o substituto aparece pra gente claramente como aquele que exerce em segundo grau. Lembrando que esse juiz de direito substituto de segundo grau aqui vai ser aquele que passou na prova da magistratura e antes dele alcançar a sua estabilidade, inamovibilidade, todas aquelas prerrogativas que só depois de preencher requisitos como tempo, merecimento, né? Uma série de requisitos que o próprio Estatuto da Magistratura determina, será um juiz de direito substituto até ele se tornar um juiz de direito titular de uma vara e exercer a jurisdição no primeiro grau,
ok? Então, ó, juiz de direito substituto de segundo grau, juiz de direito. 2 juízes. Ainda temos os conselhos e juízes do juízo militar. É importante saber que dentro do Tribunal de Justiça Militar, eu não tenho um juiz de direito militar, né? Aqui é diferente. São conselhos e juízes de direito do juízo militar. Conselhos e juízes de direito do juízo militar. Juízo, né? Pensa na galera lá, nos militares, como as pessoas disciplinadas, que têm muito juízo, e vocês vão memorizar isso, tá? Juízo militar. Então, eles pertencem ao Tribunal de Justiça Militar, que vão exercer essa jurisdição também num primeiro grau. Num primeiro grau, porém, né, um primeiro grau aqui que tem uma formação ali, integrada a partir do STM, do Tribunal de Justiça Militar de alguns estados, que não são todos, e depois esses que vão exercer essa jurisdição aí, tá certo? Então, observe que até a ordem que eu coloquei aqui foi para facilitar. Tribunal de Justiça, juiz de direito substituto de segundo grau. Tribunal de Justiça Militar, conselhos e juiz de direito do juízo militar. Então, aqui eu tenho um conselho e juiz do juízo militar. E um juizado, que são os juizados especiais, tá? Então, ó, observa que são 3 tribunais, 2 juízes, os conselhos e juízes do juízo militar e juizados especiais. Importantíssimo memorizar o artigo 9º, porque se cair algo referente ao artigo 9º na prova, vai ser para vocês saberem apenas quais são os órgãos que compõem o judiciário. É esse tipo de questão que cai. Não tem como cair algo muito diferente, a não ser que seja mesclando o artigo 9º com o regimento interno. Mas se for para cair só o artigo 9º sem mesclar com o regimento interno, é só saber a composição dos órgãos do judiciário, para saber se você não vai confundir com órgãos que compreendem o Tribunal de Justiça, por exemplo, tá? Então, o Tribunal de Justiça tem órgãos também, vários, e para não fazer essa confusão, ok? Então, vamos para mais uma questão. Segundo o que dispõe a Lei de Organização e Divisão Judiciária, Lei 59, é correto afirmar, correto, o presidente, os vice-presidentes e o Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quem são eles? São órgãos de direção do Tribunal de Justiça, ok? Continuarão a integrar as câmaras, sendo-lhes distribuído processos para julgamento e participarão ainda da votação nas questões administrativas. Então, vamos pensar na seguinte situação. Então, por exemplo, um servidor público que quer se candidatar a um cargo eletivo. Imagina um servidor público municipal que quer se candidatar a vereador, né? Ele teria que afastar do seu cargo para essa candidatura. Essa ideia, ela é a mesma que nós temos que ter para pensar naqueles desembargadores do Tribunal de Justiça que querem assumir ali, né, concorrer e assumir um cargo de direção. Não seria justo, né? Não seria viável eles continuarem nas câmaras e, mais do que isso, participando de votações de questões administrativas. Então, por conta disso, quando fala que eles continuarão a integrar as câmaras e vai ser distribuído processos para eles, não faz sentido, uma vez que eles assumiram um órgão de direção. Eles saem da posição de desembargador que vai atuar na Câmara e vai assumir algo que é o órgão que vai dirigir todo o Tribunal de Justiça. Portanto, o que dispõe para a gente o artigo 14 é que eles vão ser afastados durante o exercício do mandato, mas eles vão continuar vinculados ao julgamento dos processos que foram distribuídos até o dia da eleição. Então, as câmaras que eles atuavam e que teve ali a distribuição de processos até o dia da eleição, que foi a partir de quando eles se tornaram órgãos de direção, até aquele momento eles continuam participando dos processos, mas somente até ali. Dali para frente eles são afastados, ok?
Então, nesse caso, né, eles vão participar também das questões administrativas. O que vai mudar, portanto, é que eles são afastados das câmaras e só vão atuar nos processos que já foram distribuídos até a eleição. Então, o julgamento daqueles processos eles participam. Mas como eles são afastados, os outros processos eles não participam. Portanto, a letra A está errada por conta da continuarão a integrar as câmaras, sendo-lhes distribuídos processos para julgamento. Não, está incorreto, né? Agora, participarão de votações. Isso aqui está correto, ok? Letra B. Classificam-se como comarcas de entrância especial as que têm 4 ou mais varas. Não, a gente viu que o mínimo para ser especial são 5, ok? Nelas compreendidas as dos juizados especiais? Sim, isso aqui está correto, né? População igual ou superior a 200 mil habitantes? Não. Aqui seria 130 mil habitantes. Olha aqui, eu coloquei isso para vocês nesse gabarito aqui de trás. Deixa eu mostrar, voltar um pouquinho para vocês verificarem por que a questão não está sendo repetida no gabarito lá atrás. Ó, olha o que aparece aqui, 130 mil habitantes, 5 varas, ok? Então, ó, os dispositivos que eu já mencionei, eu não repeti aqui atrás, eu apenas coloquei qual é o artigo, mas sem colocar a letra da lei, tá certo? A classificação de comarcas, artigo 8º da lei. Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão preferencialmente públicos, não sendo necessária a fundamentação de suas decisões. Não, eles vão ser públicos sempre que possível, né? Porém, as decisões necessariamente devem ser fundamentadas e também existe a possibilidade da restrição para os advogados e defensores públicos e partes que estão atuando no processo. Olha o que fala o artigo 9º, parágrafo 1º. Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, essa é a regra, e não preferencialmente. As suas decisões serão fundamentadas sob pena de nulidade, ok? Sem prejuízo de determinados atos, a presença ser limitada aos advogados, defensores públicos e as partes, ou somente àqueles nas hipóteses legais em que o interesse público o exigir. E aí seriam aqueles processos que correm segredo de justiça, ok? E letra D, 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça será preenchido por advogados e membros do Ministério Público, em conformidade com o disposto na Constituição Federal. Perfeito, né? Está disposto na Constituição e também na Lei Complementar 59, é o chamado 5º Constitucional. Na lei aparece no artigo 11, parágrafo 2º, exatamente o que está disposto na questão, com essas palavras, ok? Então, letra D, o gabarito, porque ela está correta, ela traz o 5º Constitucional. Número 9. Segundo o que dispõe a Lei Complementar 59 é correto. São cargos de direção, o de presidente, sim, os de vice-presidente também e o de corregedor-geral de justiça. Perfeito! Inclusive vice-presidente, só para vocês saberem, são 3, tá? 3 vice-presidente que nós vamos ter ali no Tribunal de Justiça, ok? Essa está correta. Vamos continuar e depois a gente vê a previsão legal. O acesso ao cargo de desembargador dar-se-á mediante promoção, por antiguidade e por merecimento. Sim, é isso mesmo. Desembargador é antiguidade e merecimento, de forma alternada. Perfeito. Apurado entre os juízes de direito. Sim, então juiz de direito substituto não pode ser desembargador, por exemplo. Tem que ser juiz de direito, titular da vara, né? Integrantes da segunda entrância e entrância especial? Não. A lei diz que apenas a entrância é especial. Por isso que uma comarca,
ela sonha em se tornar uma comarca de entrância especial, porque várias prerrogativas, né, são conferidas, como por exemplo a remuneração dos magistrados vai ser também majorada, né? E além disso eles poderão concorrer ao cargo de desembargador, tá? Então essa está incorreta porque apenas é entrância especial. Já vou mostrar a previsão para vocês. São 130 os cargos de desembargador do Tribunal de Justiça, dos quais um será o de presidente, 3 os de vice-presidentes e 1 de corregedor-geral de justiça. Parcialmente correta. Está incorreta por conta do número total. Não são 130, são 140. É muito número que a gente tem que tomar cuidado para não confundir. 130 são 130 mil habitantes que a comarca de entrância especial tem que ter. Assim como 13 mil eleitores que uma comarca precisa ter para ser criada. Então, 130, 13, mas aqui são 140, tá? 140 desembargadores e o restante está correto, ok? Presidente, os vice-presidentes e o corregedor-geral de justiça terão um mandato de 2 anos, verdade, sendo permitida a reeleição. Não, vedada a reeleição, eles não poderão se reeleger, ok? Eleitos entre os desembargadores mais antigos do tribunal pela maioria dos membros. Verdade, então o que está incorreto é que não se permite a reeleição. Vamos ver os dispositivos? Olha só, a letra A, né, tá correta, porque ela fala exatamente quais são os cargos de direção: presidente, 3 vice-presidente e corregedor-geral de justiça. Incorreta, porque é apenas da entrância especial que pode concorrer ao cargo de desembargador. Incorreta, porque são 140 os cargos de desembargador. E incorreta, porque não é admitida a reeleição. Vamos lá, mais uma. São órgãos auxiliares da administração da justiça no Tribunal de Justiça, exceto. Bom, essa aqui, para responder, a gente teria que verificar os artigos 237 e 238. Mas antes de falar, vamos voltar. Olha só, é importante, o 237, ele fala pra gente de quais são os órgãos auxiliares do Tribunal de Justiça. O 238 vai falar quais são os órgãos auxiliares do juízo. Juízo é a vara, né? É a vara. E Tribunal de Justiça é aqueles de 2º grau. Ou seja, quais são os órgãos auxiliares lá no 2º grau no Tribunal de Justiça? E quais são os órgãos auxiliares das varas, né? Auxiliares do juízo. Bom, então vamos ver. Vamos também por uma lógica, por tudo que a gente viu até agora, para responder essa questão? Vamos lá, vamos começar de baixo para cima. Secretaria do Tribunal de Justiça Militar. Sim. A Secretaria do Tribunal de Justiça Militar é um auxiliar da administração da Justiça do Tribunal de Justiça, com certeza. Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça também. A Corregedoria é aquele órgão de fiscalização e sim, tem a sua secretaria. Secretaria do próprio Tribunal de Justiça. Perfeito. Letra A, auxiliares de encargo. Não. Os auxiliares de encargo, eles vão pertencer ao juízo. São auxiliares de encargo, são aqueles que exercem um auxílio ao judiciário no 1º grau, ok? As varas, ao juiz do 1º grau, ao juiz de direito. Então, esses auxiliares, eles não são da administração aqui do Tribunal de Justiça, mas do juízo. Portanto, para responder essa questão, era importante saber, né, ter aí uma ideia de quais são os órgãos auxiliares dos tribunais de 2ª instância e os auxiliares dos juízos, que são os de 1ª instância. Vamos ver como que eu coloquei para facilitar. Auxiliares dos tribunais são as secretarias dos tribunais de justiça e justiça militar e da Corregedoria Geral de Justiça, que é um órgão de 2º grau também. Não é um órgão que pertence ao próprio Tribunal de Justiça? Então, sim, são órgãos de 2º grau. Agora, aqui embaixo, confundir, né? Tem que tomar cuidado para não confundir com outras secretarias que aparecem. Secretarias do juízo. Sim, ó, auxiliar do juízo, secretaria do juízo.
Serviços auxiliares do diretor do foro. Também o diretor do foro não é aquele responsável pelo juízo? Então é claro que os auxiliares do diretor do foro, que vão trabalhar e auxiliar o diretor do foro. Auxiliares de encargo, que é o que a gente viu ali, né? Que entra aqui o perito, por exemplo, o administrador, né? São auxiliares de encargo. Secretarias de juízo militar. Olha atenção, hein? Para não confundir, aqui é a secretaria do tribunal, por isso que é auxiliar de tribunal, segunda instância. Aqui, secretaria de juízo militar. Juízo militar nós vamos sempre lembrar como se fosse comparando a uma vara na justiça comum, né? Juízo militar é o primeiro grau de jurisdição. Secretarias das unidades jurisdicionais do sistema dos juizados especiais. Então, os juizados especiais é um sistema e é formado por vários órgãos. E o juizado tem também as secretarias, tá? Então, cada juizado tem a sua secretaria. E secretaria dos grupos jurisdicionais de turmas recursais, que é o órgão colegiado do juizado, tem também a sua secretaria. Então, observa que nos órgãos auxiliares do juízo, apesar de aparecer secretaria e secretarias aqui também, não aparece tribunal, não é secretaria de tribunal. Então, falei secretaria de Tribunal de Justiça ou secretaria do Tribunal de Justiça Militar, eu estou falando de segundo grau, então eu estou falando de órgão auxiliar do Tribunal de Justiça. Ok? E a corregedoria também, que nós vamos lembrar que é um órgão do Tribunal de Justiça. Portanto, é também segundo grau. Bom, então é isso que eu tinha para tratar com vocês. Eu observei, só para encerrar, que quando cai a Lei Complementar 59, é muito cobrada essa parte, tá? E também a parte referente aos direitos administrativos, como as sanções, né, que o judiciário ali, que o servidor do judiciário pode sofrer, questão de remoção, enfim, uma série de questões que eu não trabalhei com vocês, porque vocês estão vendo com a professora Renata. Por isso que eu não trouxe exercício para essa aula. Eu foquei em trabalhar com vocês aqui a parte que coube a mim na aula teórica e que também já está disponibilizada para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Continuem comentando e curtindo para a gente ver que vocês estão gostando e produzir mais conteúdo. É muito importante ver esse feedback de vocês, a gente fica muito feliz, tá bom? Desejo ótimos estudos e nos vemos na nossa próxima aula.